tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e hoje a gente inicia a nossa primeira aula de disciplina do primeiro trimestre do ano letivo 2021. Então eu espero que todos vocês acompanhem nossas aulas, prestem atenção nos conteúdos, não deixem acumular atividade. Eu espero que esse novo ano letivo seja muito produtivo para todos nós, que vocês possam armazenar muito conteúdo, aprender muita coisa nova e aproveitar ao máximo essas nossas aulas. Tá certo? Então, para a gente começar hoje, o primeiro tema da aula são os biomas brasileiros, a diversidade de biomas que existem no nosso país. Mas para começo de conversa, o que são esses biomas brasileiros? Esses biomas, ou os biomas, são grandes paisagens naturais que se diferem entre si, que têm diferenças entre si, principalmente na questão de clima, temperatura, umidade do ar, as características do solo, e por conta dessas características, os seres vivos que existem em cada uma dessas grandes paisagens naturais também variam muito entre si. Então, primeiro, para que a gente possa entender um pouquinho como que se formam essas grandes paisagens naturais, a gente tem que lembrar que no planeta existem diferentes zonas térmicas. O que é que são as zonas térmicas? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o planeta Terra, ele não está retinho em relação à posição do Sol, ele tem um eixo de inclinação, ou seja, diferentes partes do planeta recebem maior quantidade de luz e calor, fazendo com que surjam essas zonas térmicas. Então podem observar que bem nos polos, nas partes mais extremas do planeta, ficam as zonas polares, Polo Norte e Polo Sul. Nessas partes mais extremas do planeta, onde menos recebe luz e calor. Por isso que ali se concentra a calota polar, que são as grandes quantidades de gelo que ajudam no controle da temperatura do planeta. E aí, logo abaixo, vamos dizer assim, do Polo Norte e acima do Polo Sul, tem a zona temperada. A zona temperada recebe esse nome porque as temperaturas são mais amenas. E são faixas do planeta em que a gente observa que existe diferença entre as estações do ano, coisa que não acontece na parte mais central do planeta, que é a zona intertropical, a faixa que está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que é a porção mais quente do planeta por mais receber luz e calor. Nessa parte, por ser mais quente, a gente dificilmente observa as mudanças de estações do ano ao longo do planeta. Então, por conta disso, existe, vamos dizer assim, facilita a formação de diferentes paisagens naturais. Aqui esse mapa mostra um pouquinho a localização de cada um dos 6 biomas e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de cada um deles, as características de cada um deles. Primeiro, a Amazônia é o maior bioma brasileiro, riquíssimo em diversidade, tanto de plantas e de animais. Tem como característica o clima quente e úmido, não tem estação de seca, então chove muito o ano todo. Média temperatura 28 graus, então chove muito, muita umidade e temperatura mais alta. Além disso, biodiversidade, como já foi comentado, muito rica, porém o solo não é tão fértil assim. O que faz com que o solo da Amazônia seja rico são as próprias plantas e os animais que vivem sobre ele. Significa que se a gente desmatar a Amazônia, tirar plantas e animais que vivem ali, o solo vai se tornar muito pobre, porque é exatamente o apodrecimento de plantas, a matéria orgânica que se forma ali, frutos que caem, apodrecem, madeira, animais que morrem, vão fazer com que esse solo seja rico. Se você tirar tudo isso ali, o solo se torna pobre e pouco fértil. Além disso, a região amazônica ela é muito rica culturalmente. Os povos que vivem ali tem um grande conhecimento no uso de plantas medicinais, na questão de conhecimento inclusive de como as espécies se reproduzem, o período em que isso ocorre, e esse conhecimento tão importante é passado de geração a geração. E aí algumas espécies características dessa região, várias espécies de felinos, tanto os maiores quanto os menores, o peixe-boi, vários tipos de micos, macacos, muitas aves, capivaras, tem duas plantas que aparecem aqui que são bem características, que é a Vitória régia e a planta do Guaraná. Também tem árvores gigantescas como castanheiras, seringueiras e tal. Então é um lugar com uma diversidade muito grande e tem que citar também que na Amazônia tem o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Então é muito rica em água, vários rios, e essa riqueza da biodiversidade também que é muito grande. Depois da Amazônia, a gente entra na Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é uma vegetação que, vamos diferenciar da Amazônia. Mata Atlântica, ela ocorre principalmente no litoral brasileiro. Recebe esse nome porque, se a gente pensar, o oceano que banha o nosso país é o Oceano Atlântico. Então, a Mata Atlântica ela está toda próxima ao Oceano Atlântico. Também tem uma diversidade muito grande, como o clima quente,
Muita chuva, média temperatura anual em torno de 21 graus e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Tem uma das maiores biodiversidades do planeta e, além disso, também a riqueza cultural, que é muito grande. Os povos ribeirinhos, que dependem da coleta de mariscos, da pesca e tudo mais, indígenas que vivem nessa região e também os quilombolas, que são bem importantes, bem característicos nessa região. Porém, é um dos biomas mais devastados do planeta, porque se a gente imagina, do país. Porque se a gente imaginar que os portugueses, quando chegaram no país, eles já chegaram no litoral, a partir dali já começaram a explorar e a devastar esse bioma. E hoje tem um pouco mais de 12% dessa área preservada, o restante já foi totalmente desmatado. Algumas espécies características, vários tipos de árvores, como peroba, cedro, palmito, vários tipos de palmeira e animais de diversas espécies. Vale ressaltar aqui a presença do mico-leão dourado, que é um animal bem ameaçado de extinção, vários tipos de aves, anfíbios, répteis, então a diversidade é muito grande. E 60%, mais ou menos, 60% das espécies ameaçadas de extinção no Brasil se localizam nesse bioma. Não é para menos, né? Porque esse é um dos biomas mais devastados do nosso país. Depois disso tem a caatinga, um bioma próximo da gente, que tem como característica ocorrer na maior parte dos estados do Nordeste e numa partezinha norte de Minas Gerais. Como característica também, clima muito quente ao longo do ano e baixa ocorrência de chuvas, então a média de temperatura é em torno de 27 graus e chove pouco ao longo do ano. O solo é muito rico em minerais, porém matéria orgânica ocorre em pequena quantidade. Por quê? Primeiro, tem várias espécies de plantas que não perdem as folhas ou perdem as folhas na época da seca. Só que essas folhas, essa matéria orgânica que se deposita sobre o solo, não consegue crescer nela grande quantidade de fungos e bactérias que fariam a decomposição. Por quê? Muita luz e muita claridade, muito calor e pouca umidade. Então, os fungos e as bactérias que se localizariam, se reproduziriam nesse material e fariam a decomposição desse material, não conseguem se reproduzir, se desenvolver ali, fazendo com que a camada de matéria orgânica seja pequena. Mas o solo é muito fértil e com aspecto pedregoso. Além disso, é um bioma que tem vários seres vivos bem adaptados a essa região, porque tem que se acostumar, passam meses sem chuva. Então as árvores, elas têm folhas, mas algumas têm até pelinhos na superfície da folha para evitar a perda de água. Algumas têm folha com aspecto bem grosso, coriáceo, assim, parece um couro, para também diminuir a perda de água pela evaporação. Boa parte dos troncos são retorcidos, árvores de menor porte, com aspecto de arbusto, e raízes muito profundas para alcançar a água que se encontra lá no subsolo, para manter essa planta viva no período da seca. Vale destacar também que caatinga, no idioma tupi-guarani, vamos dizer assim, esse nome tem origem no idioma tupi-guarani, significa terra branca, exatamente pelo aspecto da vegetação e do solo nesse período de seca. Tem um aspecto mais esbranquiçado, porque boa parte das plantas perde as folhas, e o solo, por ter esse aspecto mais esbranquiçado, mais pedregoso, também dá essa aparência de uma paisagem mais branca e até parece morta, mas na verdade a gente sabe que tem muita vida entre a caatinga. A primeira imagem mostra um pouco da vegetação, árvores de menor porte, tronco retorcido, cascas, o tronco bem cascudo e também a presença de muitos cactos, entre eles o principal, o mais conhecido, que é o mandacaru. Vale também lembrar que os cactos, o espinho dele é uma folha modificada. Primeiro, para dar proteção a essa planta, para ela não ser comida tão facilmente por algum animal, porque ela consegue armazenar água, e também para diminuir a perda de água pela transpiração. No ladinho tem várias espécies de animais, a asa branca, que é bem tradicional na região, preá, catupeba, cuti, ararinha azul, então também tem uma riqueza da biodiversidade muito grande. Depois da caatinga, a gente tem o Pantanal, que é o menor bioma brasileiro. Ele se encontra em partes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, também sendo encontrado em países vizinhos como a Bolívia e o Paraguai. Então, ele tem clima quente, temperatura média ao longo do ano de 24 graus, o verão costuma ser chuvoso, vai de outubro a abril, e o inverno é seco de maio a setembro. Então, nessa época de chuva, chove muito. E os rios, eles saem do seu curso normal, ou seja, eles extravasam, eles invadem as margens. E isso é uma característica muito benéfica, porque quando o rio extravasa, ele invade as margens, ele leva com ele grande quantidade de matéria orgânica, animais mortos, madeira apodrecendo, folha, que fazem com que esse solo nas margens dos rios seja muito fértil. Depois, quando esse rio volta,
posição normal, ele deixou aquele monte de nutrientes e essa terra vai ser muito rica e muito fértil para a agricultura, para o desenvolvimento das plantas e tudo mais. Então, como está citado ali no slide, a área inundável que sofre essa inundação, ela é fértil, sendo que as áreas mais elevadas que não são alagadas, elas são pouco férteis, arenosas e ácidas. Então, é muito melhor a terra próxima dos rios do que em áreas mais altas que não sofrem alagamento. Depois disso, o Pantanal ele está localizado entre a Amazônia e o Cerrado. Por isso, os animais e as plantas que vão estar presentes nesse bioma tem uma mistura. Tem tanto plantas e animais característicos do bioma Amazônia quanto do Cerrado, que a gente vai observar agora. Então tem Vitória Régia, tem onça, tem o colhereiro, que é essa ave cor-de-rosinha aqui com o biquinho achatado, tem arara, tem ariranha, tem tuiuiu, também tem grandes quantidades de rios, formam lagoas naturais. Então o Pantanal é a maior planície alagável do mundo, muito rica, que dá origem a solos muito férteis. Depois do Pantanal tem o Pampa. O Pampa no Brasil, ele ocorre principalmente, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul. E ocorre também em alguns países vizinhos, como Paraguai, Argentina e Uruguai. É um bioma bem característico, sendo que o Pampa significa região plana, poucas ondulações no terreno e pouca variação de altitude. Também é chamado de Campos Sulinos ou Campos Gaúchos. Tem como média de temperatura 20 a 23 graus no verão, e no inverno, de 10 a 14, podendo ocorrer formação de geada, quando o orvalho ele forma o gelo. Mas aí a temperatura tem que ser bem baixa, pelo menos sem chegar a 0 graus, para que esse orvalho congele e dê formação de geada. Além disso, a principal característica do Pampa é a presença de plantas rasteiras, árvores mais baixinhas, arbustos e também onde tem ondulação do terreno, essas ondulações são chamadas de coxilhas. E a presença nessas coxilhas vai ter maior presença de arbustos ou árvores de menor porte. Então aqui é uma característica, uma imagem bem característica dos Pampas, o Pampa, o Campos Sulinos, e do lado a gente percebe vários animais presentes, ou vários animais característicos. O zorrilho, graxaim, quero-quero, coruja buraqueira, gatos dos pampas, cágado de barbicha, então também é um bioma bem rico, porém ocorre em um estado do país, no Rio Grande do Sul, e uma área mais restrita, vamos dizer assim, né? Um espaço menor. Depois, e não menos importante, foi deixado por último para que a gente veja com, vamos dizer assim, mais detalhes, o nosso bioma, o bioma onde nós vivemos, que é o Cerrado. Podem observar no mapa que o Cerrado ele ocupa boa parte central do país. É o segundo maior bioma brasileiro, riquíssimo em biodiversidade e que possui como característica clima quente ao longo do ano, médio de 23 graus, tem estação de seca, que vai em torno de maio a setembro, e das chuvas, que é de outubro a abril. Então, a gente está encerrando a estação das chuvas e logo vai começar a época da seca. A vegetação, ela difere, ela varia dentro do cerrado por estar presente, né, por estar margeando outros biomas, mas no geral a característica das plantas que existem no cerrado são árvores de menor porte, com aspecto retorcido porque o solo é ácido, troncos bem cascudos e raízes muito profundas para alcançar a água do subsolo. E também o cerrado, ele é um bioma que naturalmente ele sofre incêndios, porque as plantas elas se ressecam demais e tem algumas que até podem provocar incêndio por conta desse ressecamento. Porém, os incêndios provocados são dos grandes predadores, vamos dizer assim, do cerrado, que é o que mais tem causado prejuízos, que mata várias espécies de animais e de plantas também. E no cerrado existem grandes e importantes bacias hidrográficas, rios muito importantes, como o São Francisco, o Rio Tocantins e o Rio da Prata. Então é um bioma extremamente importante e também muito rico. Aí algumas espécies características. A primeira imagem, ela mostra é uma imagem bem característica das paisagens do cerrado, com variações de altitude, as chapadas, vamos dizer assim, né, que são bem conhecidas, árvores de menor porte, retorcidas, algumas bem conhecidas como os buritizeiros, que eles indicam áreas alagadas ou próximas de rios, a caliandra vermelhinha, o ipê amarelo, tem o pequi, várias outras plantas também que são bem características, mas a gente não conseguiria colocar todas, então a diversidade de plantas é muito grande no cerrado.
e de espécies animais também, muitas delas seriamente ameaçadas de extinção, como por exemplo o tamanduá-bandeira, que é característico do cerrado, o lobo-guará, tucanos, araras, periquitos, veado campeiro, tem também a onça, várias espécies de tatus, aves, então são espécies bem diversas e seriamente ameaçadas de extinção. Quais são algumas das riquezas do cerrado? Essa primeira plantinha aqui, que ela é bem comum, inclusive na nossa região, ela é chamada de barbatimão. Ela já foi patenteada pela indústria farmacêutica porque ela é um cicatrizante muito potente. Então, ela é extremamente utilizada na indústria farmacêutica como cicatrizante. Abaixo, mostra a riqueza hídrica, a grande quantidade de água na nossa região, que permite o cultivo de plantas, inclusive na agricultura, até mesmo na época da seca, porque senão não seria possível produzir alimentos na época em que não chove. Então essa riqueza hídrica, além de permitir grande diversidade de vida, permite a produção de alimentos, inclusive na estação das secas. No meio, tem várias frutas, vários alimentos de grande importância econômica, como caju, piqui, jatobá, buriti e várias espécies de castanhas. Do ladinho tem o capim-dourado, que é uma planta muito utilizada para o artesanato e gera renda para quem depende dela. E também a última imagem mostra povos indígenas que são intimamente ligados com o cerrado. Conhecem o funcionamento de plantas, fazem a coleta extrativista, conseguem, vamos dizer assim, preservar o ambiente, mesmo assim dependendo dela. Depois disso, quais são algumas das ameaças do cerrado? As queimadas provocadas, como já foi comentado, grandes desmatamentos para a abertura de grandes novas lavouras. Tem que destacar que o cerrado é considerado uma das novas fronteiras agrícolas, inclusive a região do nosso estado, na região do Mato Piba, a Bahia e os demais estados vizinhos, porque ainda tem uma grande área que pode ser usada para a agricultura. Se esse desmatamento não for feito de forma ordenada, preservando algumas áreas, o nosso cerrado sofre grandes ameaças, sim. A gente sabe que é muito importante a agricultura, a produção de alimento, porque a população vem crescendo com o passar do tempo, porém, não dá para deixar de preservar essas porções para manter a nossa biodiversidade também. A caça predatória e o tráfico de animais é uma séria ameaça às espécies da nossa região, e também o garimpo e a mineração irregulares. Polui o rio, polui o solo, devasta a vegetação, muda muito a formação do relevo e traz sérios prejuízos para a preservação, né, do cerrado. Por último, quais biomas a gente encontra no nosso estado? Nosso estado é bem rico, ele possui 3 biomas diferentes. Próximo ao litoral, a Mata Atlântica, na parte mais central, que ocupa a maior parte do estado, é a Caatinga, a parte mais seca, e onde nós nos encontramos, o Cerrado. Caso alguém tenha uma dúvida onde a gente se localiza, este pedacinho aqui, abraçado pelo município de Barreiras, se encontra o município de Luiz Eduardo Magalhães. Certinho, pessoal? Foram muitas informações. Assistam a aula quantas vezes for necessário. Tirem a dúvida com seus professores. Acompanhem nossas aulas e eu aguardo vocês numa próxima, tá bem? Beijos, até mais!